Eu vos cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez na presença do Senhor para cultuarmos a este Deus. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 57. Glória a Deus. Estamos num culto denominado culto da família. E todos os que as ouviam, as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Vamos ler só essa parte aqui, todo junto. Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém? Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, uma das maiores preocupações e uma das maiores alegrias de um pai e de uma mãe é em saber quem vai ser o seu filho. Essa palavra tem como tema: quem será o teu filho? Quando a mulher engravida, logo se traçam planos para o nascimento da criança. Quando a criança nasce, traçam-se planos para a educação da criança, já pensando no futuro, já imaginando ali a vida profissional desta criança. Os pais começam a se preocupar em quem vai ser meu filho. O tema dessa mensagem é: quem será o teu filho? Você olhando para o teu filho hoje, filho que está em tuas mãos, está aquela criança, bebê de colo, o que você imagina dele? Quem ele será no futuro? Quem ela será no futuro? E aqui essa mensagem, ela vem trazer para nós algo muito maravilhoso. Essa mensagem vem despertar aos pais a importância de nos prepararmos e prepararmos os nossos filhos, não somente na parte intelectual, preparando o ensino secular, não somente pensando na parte profissional, preparando nossos filhos para uma vida de sucesso, mas devemos preparar os nossos filhos com algo mais precioso, mais importante que possa ser e ter: a vida espiritual. Quantos pais não tiveram essa preocupação? Os filhos estudaram em bons colégios, os filhos tiveram bons trabalhos, no entanto, não tiveram uma estrutura espiritual adequada, e por não ter ensinamentos coerentes, passaram a viver uma vida de fracassos e derrota. Não importava quanto a pessoa viesse ganhar ao longo do mês, tudo era desperdiçado com orgias, prostituições, com bebidas, com farras, com vícios. Quantas pessoas são intelectuais, pessoas com dons, pessoas com talentos, mas que não têm uma raiz, não têm uma estrutura, e fadam uma vida de fracasso. Até querem se levantar, mas não conseguem, porque não tem estrutura, não tem base, porque nunca se interessaram em aprender, ou
seus pais nunca lhe deram a educação necessária para ser uma pessoa equilibrada. O fato é que as gerações atuais, as gerações que estão vivendo neste mundo, estão doentes. Pessoas com síndromes do pânico, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas altamente estressadas, pessoas que não têm uma estrutura, porque seus pais nunca se preocuparam em cuidar, em ensinar os seus filhos. Mas a palavra de Deus, há mais de 3.000 anos atrás, ela já dava um conselho: ensina a criança no caminho em que se deve andar, mesmo depois de grande, não se desviará dele. Os ensinamentos que você vai dar aos teus filhos serão tão preciosos, tão valiosos, que ainda que um ladrão venha roubar o que ele tem, o carro, a riqueza, nunca, jamais conseguirão alcançar ali, tirar aquilo que um pai cristão consegue entregar ao seu filho. Ninguém vai conseguir tirar, porque é precioso, é valioso. Aqui nós vemos o nascimento de João Batista. Nasce João como uma pessoa comum. O que vai fazer a diferença na vida de João não é ali o local que ele está nascendo, porque o local pouco importa. O nosso Senhor nasceu e foi colocado em uma manjedoura. João Batista, ele nasce e tem um diferencial muito grande, lindo e profundo. E o que é, pastor, o diferencial? O diferencial de João são seus pais. Os seus pais sempre foram exemplos para ele. A palavra de Deus vai nos dizer que Zacarias era um sacerdote do grupo de Abias, e sua mulher também era descendente de Arão. Isso nos mostra que tanto Zacarias como sua esposa estavam ligadas, atreladas, envolvidas em todos os trabalhos da igreja, em todos os trabalhos do templo. Sempre estavam na casa de Deus, sempre estavam ativos na obra de Deus. A segunda coisa que eu vejo nos seus pais é que ambos eram justos aos olhos de Deus. Não eram justos ou santos aos olhos dos homens, não. Eles realmente eram justos diante de Deus. Eram pessoas de exemplo, eram pessoas de caráter, eram pessoas que viviam uma vida honesta, santa e piedosa diante de Deus. A terceira coisa que eu vejo que fez diferença na vida de João foi que eles obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos. Eles obedeciam tudo aquilo que a palavra de Deus dizia, de maneira irrepreensível, querendo mostrar
o autor Lucas, escrevendo, ele vai registrar que o seu pai, o pai de João, ele vem ali cumprir a palavra juntamente com a sua esposa, e não tinha um mandamento que viesse mostrar ou desabonar a conduta piedosa deste casal. Mas não param por aí, pois a palavra de Deus vai dizer: e preceitos, ou os preceitos. E o que é preceitos, pastor? São as regras, o que se recomenda a praticar. Eles tanto obedeciam os mandamentos de Deus, como o que o sumo sacerdote falava, eles procuravam praticar. Eles não questionavam, eles não se levantavam, eles estavam sempre preocupados em cumprir tudo aquilo que estava sendo colocado diante deles. Seu filho, entenda isso, pega aí, o seu filho será melhor que você naquilo que você faz e pratica. Se você é um alcoólatra, o seu filho vai ser um maior alcoólatra que já surgiu. Ele não vai se envolver só com a bebida, mas ele vai enveredar também pela droga. Ele vai ser sempre melhor que você em tudo. Se você é um cristão exemplar, você vai ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque seus filhos vão ser sempre melhor do que você em tudo o que você faz, em tudo o que você pratica. Então, Zacarias, ele chegou o dia, ele cumpria as escalas. Infelizmente, na igreja atual, poucos cumprem a escala, mas Zacarias não, ele cumpria as escalas, ele praticava o que era colocado. Então, chegou um dia que ele foi apresentar, levar incenso diante do Senhor. E quando ele entra naquele lugar e começa a ler, apresentar incenso, que ele olha do lado direito, ele vê algo, ele vê um anjo do Senhor. Quando ele vê o anjo do Senhor, ele passa a temer. Ele tem tanto medo, tanto pavor naquele momento. E o anjo, percebendo que ele estava com medo da visão, vai dizer: não tenha medo, eu sou o anjo Gabriel, que assisto diante do trono do Senhor. E o que o anjo foi fazer lá, no momento que ele estava trabalhando na obra do Senhor? Naquele momento, o anjo, ele vai chegar diante dele para dizer que as orações dele estavam sendo ouvidas. E por quê, pastor? Pega aí a segunda coisa. O problema e a dificuldade ou a situação não podem ser motivos para você não fazer ou deixar de fazer a obra de Deus. No capítulo 1, no versículo 7, a palavra de Deus vai dizer assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Mesmo sendo velho, mesmo com muitos anos de vida,
sempre estavam na presença de Deus. Mesmo sem filhos, mesmo sem uma descendência, mesmo vivendo os dois sós ali, com o problema da mulher sendo estéril, com a impossibilidade de dar à luz, eles não paravam de estar na presença de Deus. Mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, sempre estavam na presença de Deus. E hoje nós sentimos uma dor na unha, não queremos vir para a igreja. Hoje nós sentimos enfado, não queremos vir para a igreja. Se nós voltarmos no passado, não tinha um carro, não tinha moto, não tinha transportes como bicicletas. Muitos caminhavam quilômetros e quilômetros para chegar na presença de Deus, para chegar em um templo e ali naquele lugar cultuar ao Senhor. Mesmo depois de um dia de trabalho com o sol escaldante, sim, a nação de Israel era agricultora, eram ali pecuaristas. Eles trabalhavam no campo, no dia a dia da labuta, mas saíam no tempo determinado para prestar culto e adoração ao Senhor. Quando nós, outrora, estávamos no mundo, nós passávamos a virada do ano, a passagem do ano, em bebidas, em farras, e no dia seguinte estávamos na praia, curtindo lá, ali a praia, o mar, muitas vezes regadas a bebida, regados ali prazeres naquele lugar. Não nos cansávamos, não nos fadigávamos. Quantas vezes saíamos de casa sexta-feira, no sábado, passávamos às vezes até domingo, chegávamos em casa de madrugada para segunda-feira ir trabalhar. Mas na igreja existe um peso, na igreja existe uma dificuldade, na igreja existe um obstáculo. E por que existe? Porque você está vivendo uma vida se esquecendo do principal. Se você tiver fé, você vai ver que a tua vinda à igreja vai te deixar mais próspero do que tu ir para o trabalho. Não estou dizendo que você não deva trabalhar, eu estou querendo dizer que você não deve deixar de vir à igreja. E por quê? Porque do jeito e da forma que você vai para o seu trabalho e no final do mês você recebe ali o salário pelo teu trabalho, a palavra de Deus nos diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que eu faço, tudo que você faz para Deus, Deus ele nos recompensa. Quanto menos eu venho à igreja, mostra a temperatura da minha fé. Quanto mais eu venho, mais eu tenho fé. Quanto menos eu venho, menos fé eu tenho. Porque vai se tornando algo que eu passo a praticar, passo a fazer sem muita motivação. Porque eu passo a viver uma vida sem ver milagres. Mas para me ver milagres, para que eu venha alcançar milagres, eu tenho que fazer algo. Quem muito vive, busca o sobrenatural, muito vive e alcança o sobrenatural. Quem pouco busca, pouco vive. Não é batizado com o Espírito Santo, não recebe os dons do Espírito Santo. Muitas vezes não consegue alcançar os filhos, o esposo, a esposa. Às vezes no trabalho vai de mal a pior, por causa da má espiritualidade. Entenda uma coisa: quando você fez assim para Deus, aceitou Jesus, você fez assim para o diabo. E então quando você fez assim,
você teve um adversário. Então o adversário, ele quer parar a tua caminhada, ele quer impedir que você verdadeiramente venha ser abençoado pelo Senhor. É por isso que ele traz uma frieza espiritual, é por isso que ele traz o desânimo, um cansaço. Se chegar um dia de culto, você perder, no outro dia você não consegue vir. Chega um parente, chega um amigo, chega algo, acontece algo para você ir para um mercadinho, ir para algum lugar, resolver algum problema, alguma questão. Quando você perceber, você está com muitos dias sem pisar na casa de Deus. Mas para eles, a idade por si só já é um obstáculo. Imagine uma pessoa já idosa saindo de sua casa para vir para uma igreja. Não é fácil, é demorado e é problemático, mas eles iam para a igreja. Zacarias nunca deixou ou desistiu de orar pelo seu filho. Mesmo sem ter filhos, ele orava ao Senhor. Então, no dia que ele apresentou-se diante do Senhor, na escala para ofertar ali incenso ao Senhor, o anjo aparece. E o anjo vai dizer para ele algo. E o que o anjo vai dizer, pastor? Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Coisa gloriosa. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós temos a certeza das nossas orações serem ouvidas. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria. Quando o anjo vai dizer que tu terás prazer e alegria, isso mostra que no coração dele faltava algo. Ele não conseguia ser completo, porque o filho não estava em casa, não tinha um filho. Ele não conseguia ali ser uma pessoa completa ou realizada. E muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. O que é que nós aprendemos aqui, pastor? O que nós aprendemos é a maior lição para um pai e para uma mãe. Nunca, jamais desista de orar por seu filho, por sua filha. Sempre ore por eles, sempre apresente a vida deles em oração. Se eles estiverem dormindo, passe por eles. Se é numa cama ou numa rede, coloque a mão na cabeça deles e diga: meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Você será um grande homem de Deus, você será uma grande mulher de Deus, usada pelo Senhor. Abençoe os teus filhos. Nunca pare de orar por eles, nunca desista de orar por eles, sempre ore por eles. Aleluia. Muitos pais desistiram de orar por seus filhos. Não tem mais esperança de uma mudança, não tem mais esperança do filho voltar, não tem mais esperança, porque aos olhos do pai o filho já está morto. Mas a palavra de Deus vai falar do pai que sentava ali todos os dias em sua casa e olhava para o caminho. A palavra de Deus não vai dizer que o pai orava, a palavra de Deus não vai dizer o que o pai falava, o que o pai fazia, não. Mas só o fato dele olhar para o caminho todos os dias nos revela que ele estava ali esperando o seu filho. E pelo fato de esperar, ele apresentava o seu filho ao pai, apresentava o seu filho a Deus, na esperança de que Deus tocasse no coração de seu filho
e seu filho viesse a ouvir a voz de Deus e retornasse e voltasse para a sua casa. Passou-se o tempo. O filho, vivendo em uma situação triste, decide voltar. Vou voltar para a casa do meu pai. Os trabalhadores dele vivem melhor do que eu. E vou dizer para o meu pai: não sou digno de viver, de ser teu filho, mas me recebe, nem que seja como um dos teus servos. E o pai olhava para o caminho, não desistia, todos os dias olhando para o caminho. Não perca a esperança. Quando o filho é pequeno é fácil de conduzir, de ensinar, de mostrar o que é certo e o que é errado. Mas muitas pessoas tiveram um encontro com o Senhor depois de adulto, depois de uma vida. E os filhos cresceram vendo o pai e a mãe fazendo coisas que não era lícita, não era certa. Os filhos cresceram e seguiram rumo, caminhos diferentes do que hoje você pratica, caminhos longe do que hoje você trilha. Pastor, e como eu faço? Para Zacarias era impossível. A mulher era estéril. O filho não podia vir. Se Deus respondeu a Zacarias a oração, Deus também pode responder a tua oração. Basta tão somente você entender. Faça algo para Deus, se dedique a Deus, se esforce nas coisas de Deus. Pastor, não estou entendendo essa mensagem. Meu filho será melhor do que eu pratiquei, do que eu sou? Sim. Imagine um casal, os dois na igreja. Aí você olha para o pastor Lima, para a pastora Socorro. Nós dois estamos na igreja há mais de 30 anos. Aí você vê a minha filha Aline, você vê a minha filha Thalita, você vê as duas melhores do que eu. Eu não consigo cantar. Elas pregam e cantam. Um dia eu vou botar elas para pregar aqui na igreja, vocês vão ver. Elas tanto pregam, mas não só pregam, como louvam, cantam ao Senhor, coisas que eu não consigo fazer. E o que elas fazem? Trazem as filhas para a igreja também. Quando você tem o pai e a mãe que participam do mesmo projeto, a sua filha, o seu filho vai trilhar o seu caminho. Mas quando existe, pastor, só a mulher na igreja ou só o pai na igreja, como é que se dá? Aí você vai observar a quem o filho mais tem afeto. Se ele tiver mais afeto ao pai ou à mãe que está na igreja, ele vai amar, se dedicar, e vai ser uma ajuda para o pai ou a mãe que está na igreja, na oração, para que Deus salve o pai ou a mãe que não está na igreja. Mas se o pai ou a mãe, só um dos dois está na igreja, o outro vive uma outra vida, e a criança, ela sempre gosta de estar ao lado dessa outra pessoa que detesta a igreja, a tendência é você ter problema no futuro. É simples assim.
Existe toda regra, existe exceção, mas 90% funciona dessa forma. Então, o pai não gosta da igreja, o filho não vai gostar da igreja. E o que vai acontecer, pastor? Você vai estar sozinho, você vai estar sozinha nesta peleja, nesta luta, tentando conduzir os teus filhos para a igreja, e não vai ter muita força, porque o teu filho vai estar inclinado para o outro lado. E por que isso acontece, pastor? Porque muitas vezes, presta atenção pai, presta atenção mãe, hoje tem culto, aí o pai ou a mãe vai para o culto e vai fazer o que com o filho? Olha, o meu filho ou minha filha vai ficar contigo em casa, eu tenho que ir para o culto. Está errado. Vista a criança, traga para a igreja, para que ela venha entender, que ela venha amar, pois no futuro esta criança será uma bênção na tua vida e na vida do teu esposo ou da tua esposa. E por quê? Porque a oração dos dois, você não vai estar orando só, mas agora você vai ter um companheiro do seu lado. O seu filho ou sua filha vai estar orando para que venha salvar a outra pessoa da família que não gosta da igreja. Quantos pais cometem esse erro de deixar a pessoa em casa e não vem para a igreja? Amém? Até aí deu para entender? Meu filho será semelhante a mim. Então o que aconteceu, pastor? Quando o anjo fala para Zacarias, Zacarias duvida, Zacarias não acredita. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus diz que teu filho será uma bênção, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, e você não acredita, você não recebe, você desconhece. E o que acontece, pastor? Zacarias, ao ouvir a voz do anjo Gabriel, ele não acredita. Então o anjo vai dizer para ele: como tu não acreditou nas minhas palavras, tu ficarás mudo, tu não produzirás uma palavra. E o que é que eu entendo aqui, pastor? Que Deus fechará a boca, Deus irá calar a boca de todos os que não acreditarão e falarão mal dos teus filhos. Deus irá silenciar, Deus irá calar todos aqueles que falaram mal da tua família, falaram mal da tua casa, que não tinha jeito, que não tinha esperança, que estava tudo errado. Ei, eu quero profetizar para a tua casa, para a tua família nesta noite. A tua família, o teu lar será uma bênção em o nome de Jesus. Para quem não me entende, para quem não me conhece, eu perdi meu pai aos 12 anos. Eu era um punk, cabelo crescido, andava só de preto, com coturno. As pessoas olhavam para mim e diziam: é uma pessoa nociva à sociedade, não valia nada. Todos falavam mal de mim. E lá se vai um maconheiro. Todos diziam que eu não prestava. E o que Deus fez? Me recordo, minha mãe colocando a mão na minha cabeça e orando e dizendo: o meu filho será uma bênção.
as lágrimas caindo do seu rosto, indo em direção ao meu rosto. Ela chorava, apresentando a minha vida a Deus. Eu drogado, deitado numa cama, e todos falando mal de mim. Mas ela não desistiu de mim. Não desista dos teus filhos, não desista da tua família, não desista do teu esposo, não desista da tua esposa. Por quê, pastor? Porque se estão falando mal, se estão falando algo, Deus vai calar a boca destas pessoas, aleluia. E o que aconteceu, pastor? Hoje, quando eu chego no interior, quando eu chego na cidade que eu peregrinei, que eu andei, que eu vivi, que quando eu estou naquele lugar, as pessoas olham para mim e dizem: Lima, quem te viu e quem te vê. Hoje ele não diz: ei, ali é um maconheiro, não. Ele diz: olha, seu Lima, tudo bom? Hoje tem respeito. Muitos engoliram, aleluia, as palavras que falavam a meu respeito. Diziam que eu não tinha jeito. Mas Deus mudou a minha história. Não há nada impossível para esse Deus. Pastor, eu não tenho filhos problemáticos, não tenho esposa nem um esposo problemático. O problema é meus familiares, meus irmãos. Meu problema é meu pai, que está na bebida, meus irmãos que estão na droga, é meus primos que estão envolvidos. Ore por eles, ore por eles, apresente a vida deles. O que o diabo fala? Que eles estão com dias contados, que existe sepultura aberta, que eles irão ser presos, que eles serão destruídos, que eles não valem nada, que eles não são nada. Apresente a Deus a vida deles, ore por eles, e Deus irá fazer maravilhas, prodígios e sinais. E somente com teus olhos você verá a mudança, a transformação. Deus irá pegar aquela pessoa que está na lama, está na sarjeta, que não vale nada, que ninguém dá nada por ele. Deus vai segurar, vai tirar do charco de lodo e vai trazer para a presença dele, aleluia. Deus vai fechar a boca das pessoas que não acreditam. Deus trouxe a promessa para Zacarias, ele não acreditou, Deus calou a boca dele. Tu vai falar, só vai tornar a falar agora, quando o menino nascer, quando tudo isso aqui se cumprir. Porque Deus é maior na nossa vida, Ele muda a nossa história, aleluia. Amém? Glória a Deus. O tempo passou, eles continuaram na presença de Deus, vindo para a casa de Deus, trabalhando na casa de Deus, não desistindo da casa de Deus. A idade não era um empecilho, o trabalho não era o problema para chegar na casa de Deus, na presença do Senhor. Estavam sempre na presença de Deus, estavam sempre ali orando ao Senhor. A criança nasce, João. Então vão colocar o nome, e decidiram colocar o nome de Zacarias. Então a mãe vai dizer: não, o nome dele não será Zacarias. E por que não é Zacarias? Porque Deus lá no céu já estava dando ordem ao anjo: olha, tu vai falar para eles que o nome desta criança será João.
E ali a mãe disse João. E aí as pessoas que estavam perto diziam: mas como tu vais chamar de João? Não há ninguém na tua família com o nome de João. Mas tinha um mistério, havia ali algo que as pessoas não sabiam. E o que as pessoas não sabiam, o que as pessoas não entendiam, é a mesma situação que as pessoas não vão entender quando as pessoas começarem a ter um milagre em suas vidas. Quando você começar a ver, aleluia, a resposta das tuas orações, das tuas preces, das tuas súplicas, e com os teus olhos você começar a ver o milagre de Deus acontecer. E quando você começar a ver o milagre de Deus acontecer, as pessoas não estarão entendendo. As pessoas ali no tempo que João nasceu também não entendiam porque aquele nome seria de João. Por quê, pastor? Qual o segredo? O que quer dizer João? João quer dizer Jeová mostrou o seu favor. Aleluia. Deus derramou a sua graça sobre a sua família. As pessoas não entendiam que eles não tinham filho porque tinham problema. A mulher estéril, ele já era velho, não tinham como alcançar algo. A medicina não tinha como resolver esta situação. Mas por eles estarem sempre na presença de Deus, buscando a Deus, eles alcançaram diante de Deus o favor. A graça de Deus foi derramada, e o nome João foi para mostrar a toda a sociedade daquele tempo que aquele casal havia alcançado o favor de Deus em sua família. Aleluia. Porque as pessoas só vão ver o nosso milagre quando você compra um carro, uma moto, quando você compra uma casa, algo que você gosta, quer e deseja, e você comprou. As pessoas vão sempre ver o resultado. Eles vão ver o carro, vão ver a moto, vão ver a casa, mas nunca vão ver, nunca vão enxergar os dias que você passou de joelho, apresentando a Deus: Senhor, eu preciso do transporte para levar minha família para a igreja, para um hospital, para um shopping, para qualquer coisa. Já não é eu, mas a esposa. Agora sou eu e meus filhos. A família cresceu, Senhor. E aí você está orando, e aí você está ali buscando a Deus, pedindo a Deus. Ninguém está vendo você orar, ninguém está vendo ali você pedir ao Senhor. As pessoas só vão ver o resultado, e por eles só enxergarem o resultado, eles vão ter inveja de você, porque eles acham que simplesmente aconteceu, mas não sabe o preço que você pagou. Da mesma maneira, quando você começar a ver a tua família sendo mudada, os teus parentes sendo transformados, quando você começar a ver a mão de Deus agindo, Deus transformando, mudando situações, as pessoas só vão ver o resultado. As pessoas não vão ver que você estava orando por eles, pela vida deles, porque você amava eles, porque você ama eles e não quer o mal para eles. Você não quer que eles amanheçam um dia com a notícia que teu parente foi morto pelo crime, ou teve uma overdose. Não. Então você vai orar, você vai apresentar a vida dessa pessoa todos os dias, quando for dormir, dobrar o joelho: Senhor, aquele meu parente, Senhor Deus, lança a mão sobre ele, salva ele, Senhor Deus, muda a vida dele, transforma a vida dele. E as pessoas não vão ver quando ele começar a deixar de beber, de fumar, de se drogar, de se envolver com companhias e amizades que não prestam. Mas você vai estar sabendo, você vai ter conhecimento, e você vai se alegrar. E por que, pastor, eu vou me alegrar?
porque você vai ter a certeza que não foi uma coincidência, não, mas que Deus te ama tanto, meu irmão, Deus te ama tanto, minha irmã, e você vai ver que Deus está ouvindo, que Deus está escutando a tua oração. Mas mais do que isso, não somente escutando a tua oração, porque a oração, Deus escuta as orações de todo mundo, mas a tua em especial, Ele está ouvindo e Ele está respondendo. Então isso é motivo de alegria para ti. Amém? Como os pais eram da igreja, então João, ele se tornou o quê? Pregador. Pastor João foi pregador? Foi. Assim como eu estou pregando nesta noite. Em João capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7 vai dizer assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Mateus capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2 diz: e naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Capítulo 3, versículo 6 de Mateus diz: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então aqueles pais, Zacarias e Isabel, ficaram felizes, porque agora o seu filho estavam fazendo algo mais do que eles, com mais excelência do que ele, estava alcançando vidas. E por alcançar vidas, ele tinha uma coisa chamada virtude. E o que é virtude, pastor? Poder. Olha o que a palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 17: e irá diante dele o espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e aos rebeldes a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então ele tinha poder de trazer uma palavra e fazer com que os ouvintes viessem mudar a conduta e passar agora a obedecer e a servir ao Senhor. Ele também tinha uma coisa grande. E o que é que ele tinha? Era uma pessoa humilde. Você já viu um filho rebelde, um filho exaltado, arrogante? Isso parte de um filho que não tem uma educação cristã. Eduque o teu filho segundo a palavra, e você vai ter um filho humilde. Olha, este homem era pregador, este homem era usado por Deus. Muitas pessoas iam no deserto buscar a presença de João, mas ele era humilde. A palavra de Deus vai dizer em João capítulo 1, versículo 27: este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Ele estava no rio Jordão. Quando Jesus aparece, ele vai dizer que Jesus era antes dele. Como é que Jesus era antes dele, se ele nasceu alguns meses antes do que Jesus? Porque Jesus é Deus, Jesus sempre existiu. Mas ele vai dizer no texto: ele é antes de mim. E ele é tão importante que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Era humilde. Todo homem de Deus é humilde. Quando você vê um homem de Deus sendo arrogante, brigando, muitas vezes em redes sociais. Eu tenho uns dois grupos aqui do loteamento, e um dia eu vi a disputa de dois homens da igreja, um que é pastor e um outro que era um vereador, discutindo no grupo. E eu olhando aquela discussão no grupo,
fiquei horrorizado. Como pode uma pessoa que prega a palavra, uma pessoa que diz que é cristão, que serve a Deus, em discussões fúteis e banais? Eu estou no grupo, eu posto um folder do culto, de repente alguém posta um outro folder lá, algum cartaz de algo insignificante, de algo só para fazer com que aquele cartaz desapareça, que as pessoas não vejam, ou fazem algum comentário a respeito da igreja. Mas você nunca viu o pastor Lima dizendo alguma coisa nesses dois grupos. Eu posto o folder e convido para o culto. João Batista, eu não sou digno de desatar, de desamarrar as sandálias dele. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, sentou os discípulos e ali pegou uma toalha, colocou em seus ombros e começou ali a lavar os pés e enxugar os pés dos discípulos. Humildade. Jesus vai dizer: sede simples e prudentes. Pastor, e o que é que ele teve mais com João Batista? Alcançado por através dos pais, dos exemplos, do testemunho dos pais, ele alcançou o testemunho, não dos homens, não só dos homens, mas ele alcançou o testemunho da pessoa mais importante do universo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Jesus falou de João Batista? Lucas capítulo 7, versículo 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Alcançou um testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tinha alguém maior do que João Batista. E João Batista vai dizer: eu não sou digno de desatar as sandálias de seus pés. Vale a pena ser crente, vale a pena estar na igreja, vale a pena criar os seus filhos na igreja, porque quando essas crianças crescem com amor no coração, crescem lá no mundo, quando ele começa a andar e entender as coisas do mundo, o mundo não vai conseguir tirar aquilo que você plantou no coração. Serão cidadãos, serão pessoas verdadeiramente boas, pessoas de exemplo, pessoas de conduta, pessoas que vão ter o amor, o respeito. Por quê? Porque eles aprenderam através da palavra.